Quem que é jovem? É uma ótima pergunta para a gente começar. Quem que se qualifica como jovem? Entenda que essa pergunta é uma pergunta bem relativa, dependendo do quem você é, quando você cresceu. Havia um tempo atrás, aonde jovem era qualquer pessoa com menos de 18 anos. A partir de 19 para cima, não era mais jovem. Só que no último século, especialmente, nós criamos um negócio chamado adolescência. A adolescência foi uma invenção recente. A adolescência não existia na história da humanidade, desde o Éden até o século passado, não existia adolescência. Nós criamos a adolescência. O momento especial aonde você pode se desenvolver fingindo que é adulto, sem ter que pagar o preço de ser adulto. Essa é a adolescência. E com isso nós temos vivido o atraso da vida adulta. No mundo inteiro, principalmente nas cidades, nós vemos a molecada que quando deveria estar trabalhando e se virando aos 20 e poucos anos de idade, está fazendo o quê? Jogando PlayStation na casa dos pais. Em vez de estar começando uma família, está fazendo o quê? Nada. Isso é um novo fenômeno na humanidade. E aí nós dizemos hoje que jovem é qualquer um com menos de 30 ou 35 anos de idade. Não é. Eu estou aqui para te lembrar que se você tem 21 para cima, você, com toda a tristeza que você vai sentir, não é mais jovem. Não, pastor, eu com 40 e pouco ainda me sinto jovem. Os teus sentimentos, eles são irrelevantes para a realidade. A minha avó com 90 e poucos anos tem uma cabeça muito mais jovem que muito jovem que eu encontro. É verdade. Existe uma dimensão onde a tua mentalidade, a forma como você vê o mundo, ela continua sendo jovem até a sua velhice. Amém? Então não fique de todo triste, ainda há chance para você manter aquele espírito. Mas na realidade, o jovem acaba com 20 e poucos anos de idade. Depois disso, chegou a hora de você virar adulto. Daí o título do sermão de hoje. Se você tem acima de 12 anos de idade, chegou a hora de você crescer. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre o que significa isso. Abre lá sua Bíblia no capítulo 4 de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos começar essa jornada de hoje sobre os jovens. E se você quer ter uma antecipação emocional para saber o que você vai sentir até o final dessa mensagem bíblica, eu vou anunciar. Se você tem até 30 anos de idade, você vai sentir um profundo senso de responsabilidade e chamado. Você vai sentir uma certa vergonha de não ter feito as coisas que você sabia que deveria ter feito, mas até agora não fez. Mas a vergonha não é um sentimento de Deus. Você precisa receber o perdão de Deus e uma nova oportunidade de poder crescer. Até o final da mensagem de hoje, você vai receber um chamado do céu para você assumir as responsabilidades que lhe foram dadas e crescer. E se você é pai ou mãe, você vai voltar para casa com muitas coisas novas para fazer. A maioria que você não vai gostar. Você pensou que hoje o dia era para os jovens? Você, que é responsável por tornar jovens em adultos, vai ouvir uma palavra do Senhor. Amém? Vamos orar primeiro. Querido Deus e Pai que estás nos céus, obrigado pela presença do Teu Espírito conosco. Obrigado porque a Tua palavra ela está viva
e hoje vai falar aos nossos corações, tanto com aqueles que estão aqui, quanto aqueles que estão assistindo em casa, no seu device, tanto hoje quanto no futuro. Pai, também abençoe aqueles que vão compartilhar essa mensagem com outros que precisam tanto ouvir. Em nome de Jesus te agradecemos e te pedimos. Amém. Olha lá o que Paulo diz para Timóteo no versículo 12. Diz assim, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Jesus chamou alguns adolescentes para segui-lo, especialmente João. E aqui Paulo também chama a Timóteo para ser primeiro discípulo de Paulo e, portanto, discípulo de Cristo. Entenda que se você vai aprender o que é ser um adulto, você vai precisar conviver com outros adultos que sejam de fato adultos. E o que é um adulto? O que diferencia o homem do moleque? O que diferencia a mulher adulta da menina? O entendimento da sua responsabilidade no mundo. Essa é a diferença. Você entende o que é a tua responsabilidade e você assumiu aquelas responsabilidades, você está ou adulto ou no caminho. Você rejeita essas responsabilidades e prefere fazer aquilo que você simplesmente quer, moleque. E eu já conheci muito homem moleque que continua, que é casado, mas continua moleque. Não testifica, irmã, não levanta a mão, não fala amém, deixa isso no ar, deixa isso tranquilo. Já vi muitas mulheres que absorveram tanto as mensagens novas do feminismo, que embora casadas, continuam meninas. Que ninguém te despreze por ser jovem, diz a palavra. E esse é o sonho de todo adolescente. O sonho do adolescente é ser tratado como adulto. Esse é o sonho do adolescente. A minha vida inteira de ministério, me perguntaram, pastor Sam, como que os jovens são atraídos pelo teu ministério? Eu falei, é muito simples. Trate essa molecada como se eles já fossem adultos. Pronto. Se você tratar o adolescente como adulto, ele vai sentir que você o respeita, e isso vai trazer dele uma resposta muito mais apropriada. Mas e se você for adolescente? O que você precisa fazer para ser tratado como adulto? Paulo responde isso. Eu escrevi um livro com a doutora Rosana Alves, que tratava exatamente isso. O que você, adolescente, precisa fazer para ser tratado como adulto? Olha o que Paulo fala. Olha o que a palavra de Deus diz. Mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Primeiro na palavra, que significa você precisa entender a palavra de Deus, mas você precisa também saber se comunicar. Você já ouviu adolescente falar? Às vezes é desesperador. Você também sente isso? Se no caso do inglês, ele para falar 3 frases, precisa colocar a palavra like 7 vezes, senão ele não consegue falar. Em português eu nem sei como é isso, porque eu não tenho muita interação com... Tipo assim, sabe? Você vai, daí tipo você sente aquilo, aí é tipo, sei lá. Moleque, aprende a falar. Você tem que ter poder em palavra. A palavra você precisa colocar no seu coração e você precisa se expressar de forma adequada, de forma direta, de forma constante. Outra coisa, adolescente, você precisa entender. Diga a verdade, ou pelo menos não minta. Entenda que se você for extrovertido, você vai poder exagerar todos os dias da tua vida. Só que esse exagero
tira a tua capacidade de ser ouvido. O que você quer como adulto é ser ouvido. Então diga única e estritamente a verdade. Não exagere. Não conte histórias que não aconteceram. Seja estritamente verdadeiro naquilo que você fala, especialmente com você mesmo. Ou pelo menos não minta. Se você tem tendências à depressão, é possível que você interprete todas as situações onde você acaba sendo terrível. Olha quão inadequado eu sou, olha que terrível, olha como estão olhando para mim como uma pessoa não adequada, ou de qualquer outra forma que você vai interpretar isso para você. Isso não é verdade, diga a verdade mesmo para você mesmo. Tenha um compromisso com a palavra, e a palavra é a verdade, a palavra é Cristo. Que as suas palavras, molecada, sejam verdadeiras. Essa é a primeira coisa. Saiba falar, que a sua palavra seja verdadeira e que você tenha esse compromisso. Quando você for responder aos seus pais, entenda que adultos lidam com limites. Adolescente chega para o pai e fala: pai, eu quero isso. Não importa o que seja. Quero ir para a Flórida de férias. Quero um iPhone. Ou quero um Android. Nunca vi molecada pedindo Android, mas eu acho que acredita. Eu acho que acontece de vez em quando. Quero um celular. Quero isso, quero aquilo. Aí o pai e a mãe olham um para o outro e falam não. Moleque de 14 anos sai assim. Quer ser tratado como adulto, moleque? Haja como adulto. Já imaginou se o teu pai está no trabalho e pede uma coisa para o chefe dele, e o chefe dele diz não porque não tem dinheiro para fazer o que ele está pedindo, e ele sai assim? Já imaginou no escritório? Uma interação de escritório. Não vamos poder fazer isso. Quer ser tratado como adulto? Então haja como adulto. O que o adulto faz numa situação dessa? Fala, não, peraí, vamos conversar. Tem alguma forma de eu ganhar dinheiro para poder ajudar na compra desse celular? O que eu poderia fazer para facilitar? Eu entendo que não tem recursos, entendo isso. E se eu fizer A, B, C e D na casa para diminuir os custos, eu poderia ter pelo menos algum recurso indo nessa direção no orçamento da família para isso? Muito moleque de 18 anos não sabe o que é orçamento ainda. Orçamento? Como é que faz negócio de orçamento? O que é isso? Se você, moleque, quer aprender a ser homem, haja como homem. Se você quer ser respeitado como adulto, haja como adulto. Para as meninas, a mesma coisa. Eu gosto de mencionar bastante os meninos, porque você já percebeu que as meninas, elas crescem mais rápido? Você já notou isso? Elas amadurecem mais rápido. Elas aprendem a falar mais rápido, depois não param nunca mais, né? Mas aprendem a falar mais rápido, elas falam com mais clareza. As meninas, elas se desenvolvem melhor na escola. Então elas precisam de menos conselhos para crescer. Normalmente elas crescem mais rápido que os meninos. Se você conversar com as meninas de 20 e poucos anos, elas vão te dizer que é muito difícil achar um parceiro romântico, um homem na idade delas ou um pouquinho mais velho. Muito difícil. Por quê? Porque todos agem como moleques praticamente. Os meninos estão amadurecendo com 30 e poucos anos de idade. Isso é uma tragédia para a humanidade. Graças a Deus isso não vai acontecer com vocês. Amém? Amém. Os meninos de 20 e poucos anos aqui não são mais meninos, eles têm que ser homens. E qual a diferença entre o moleque para o homem? O assumir responsabilidades. Então vamos falar mais sobre isso. Essa primeira coisa é só a palavra. Estamos só começando isso aqui. Segunda, no procedimento, na forma como você age, no teu comportamento, você entende que responsabilidades devem ser suas ou não? E aqui eu começo a falar com os pais, porque esse problema não adianta culpar os seus filhos, se foi você que os criou. É ou não é ou não é? Mães, o teu maior sacrifício vai ser deixar os teus filhos enfrentarem o mundo sozinhos.
Esse vai ser o maior sacrifício, para a mãe especialmente. Pais, é tua responsabilidade lembrar a tua esposa de que esses meninos, essas meninas precisam enfrentar o mundo sozinhos. É parte desse crescimento. Infelizmente, nós não agimos com os nossos filhos como Deus age conosco. Deus age conosco através do que a gente chama de delegated authority, autoridade delegada. Não pense em delegado de polícia, pense em autoridade dada. Deus te deu autoridade, pai e mãe, para você liderar a tua casa do jeito que você quiser, dentro dos princípios dele. Se você decidir que não vai lavar louça por 6 semanas, é prerrogativa sua, e você vai sofrer as consequências disso. Você precisa, desde pequeno, começar a delegar e dar responsabilidades verdadeiras para os seus filhos. Qual é o primeiro espaço que é deles e eles precisam cuidar? O quarto. É inaceitável que um menino ou mesmo uma menina de 11, 12 anos de idade, que a mamãe ainda vai lá e arruma a cama. Não. Desde pequeno, dê responsabilidade aos seus filhos. O seu filho, a sua filha, eu calculo, isso é um cálculo meu, precisa entre 7 a 10 mil horas de autonomia sem supervisão adulta para ele poder se tornar um adulto. Sabe o que é isso? Você precisa deixar ele sozinho sem você. Eu sei que é mais gostoso ter o filhinho perto, ter a filhinha perto. É claro. Mas o seu filho não nasceu para te fazer feliz. Aliás, os seus filhos não pertencem a você. Numa história muito famosa do Velho Testamento, Abraão, que não podia ter filhos, na sua idade muito avançada, assim como Sara, sua esposa, muito avançada em idade, tem um milagre de ter Isaac. Como você acha que esses pais criaram Isaac? Deixando ele ir para a floresta para poder caçar e enfrentar o mundo sozinho. Você acha que foi assim com Isaac? Sim ou não? Como que você acha que foi? Meu filhinho, não faz isso, cuidado com aquilo ali, e tal, e tal, e tal. Tanto é que Isaac, quando teve os seus filhos, ele gostava mais de Esaú, talvez porque era esse tipo de vida que ele gostaria de ter vivido. A vida de caçar, de ir para o mato, de poder enfrentar o mundo sozinho, não. O que Isaac é conhecido na Bíblia? Vê se você conhece bem de Bíblia. Pergunta do Heroes aqui para você. O que Isaac é famoso? Pelo que Isaac é famoso na vida? Ele só fez uma coisa assim famosa na Bíblia. Além de estragar a primogenitura depois. Além disso, ele fez uma coisa só valiosa na Bíblia. Você lembra o que foi? Vocês têm que jogar Heroes mais vezes, viu? Ele cavou poços que foram cavados pelo seu pai, que haviam sido enterrados por outras nações. Ele foi lá e cavou os poços de novo de água para poder ajudar as comunidades aonde eles passavam. Foi algo muito honroso que ele fez, mas foi a única coisa que ele fez também. Chegou um momento que Deus falou para Abraão: vem cá, esse filho que você tem é meu, não é seu. Então pega esse filho, o teu único filho, e vai lá e você vai sacrificá-lo. E Deus salva Isaac daquilo ali. E uma das mensagens que é dada é: os seus filhos não são seus para sacrificar. Pai e mãe, não sacrifique o seu filho no altar da segurança. Você precisa deixar o seu filho viver o mundo sozinho e enfrentar dessa forma. Hoje isso é muito difícil. Muito difícil para as mães. Quantos de vocês cresceram assim, que os pais falavam: volta antes do pôr do sol, mas o resto você pode fazer o que você quiser? Quantos aqui? Só 6 pessoas? Duvido. O resto está dormindo ou não entendeu a pergunta. Quando você crescia, quantos de vocês podiam sair e navegar para a tua vizinhança, onde vocês queriam, e só voltar antes da noite? Levanta a mão. Agora sim, acordaram. Ótimo. Nós não estamos dando esse privilégio para os nossos filhos.
Hoje, como é que funciona? O moleque fala assim, ó, mãe, vou sair de bicicleta. Onde é que você vai, meu filho? Leva o celular, um Apple Tag aqui para eu saber onde você está. Em todos os momentos. Com isso, você está diminuindo a capacidade de autonomia do comportamento dele. Como que ele vai ser um exemplo de comportamento se ele nunca tem oportunidade de agir sozinho? Pais, permitam que os seus filhos tenham a oportunidade de crescerem fora da sua proteção e do seu ninho. Não façam isso quando ele tem 4 anos de idade. Não, aí é um pouco cedo demais. Mas chega uma hora que ele precisa enfrentar o mundo sozinho. Próximo. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O adulto tem capacidade de amar, amor como escolha, amor que vem de Deus. Se você não tem um encontro diário com Deus, você não vai ter capacidade de amar com o amor de Cristo. Todo o amor que você vai ter vai ser interesseiro. E você não vai poder ser um bom adulto se você não tem a capacidade de amar. Aprenda a amar. Próximo, de fé. Você precisa ter fé. Fé que Deus vai te ajudar. Como que se desenvolve a fé? Vamos conversar aqui. Você consegue desenvolver a tua fé quando tudo está bem? É difícil, né? Está tudo bem. Se eu fosse perguntar para você, você tem fé em Deus? Tenho. Aonde você desenvolveu essa fé em Deus? Você vai me contar todos os momentos onde tudo estava perdido e Deus veio e salvou o dia. É ou não é? Como o seu filho, a sua filha, vai desenvolver fé em Deus se ele nunca passa por nenhuma dificuldade? Explica para mim. Ele não vai. Se você quiser ter uma experiência real com Deus, onde a sua fé se desenvolve, isso vai envolver momentos de profunda angústia, tristeza, perda, problemas. Deixa que o seu filho, a sua filha, explore esses problemas. É possível que alguns de nós só vão permitir isso aos nossos filhos quando eles saem ou para trabalhar, ou para estudar, ou casados. Muito cuidado em casar filhos que nunca tiveram autonomia. Nunca decidiram nada por si mesmo, ou tem menos de 1000 horas sem supervisão dos pais. Aí casa, especialmente os meninos. As meninas isso não é tão importante, mas para os meninos isso é absolutamente crucial. Você precisa ter autonomia, você precisa passar tempo sozinho. E isso acontece normalmente na faculdade ou quando vai trabalhar. E aí você passa por dificuldades. Primeira dificuldade que a gente fala no Brasil, aqui não tem tanto, mas é a mesma ideia. Muita coisa acontece de responsabilidade quando tem boleto para pagar. É ou não é ou não é? É muito fácil você crescer com os pais pagando todas as contas. Eu conheço alguns jovens de 20 e poucos anos que não entendem o que é conta de água, não sabem o que é conta de luz, não pensa no termostato em casa. Normalmente, eu acredito que as famílias aqui têm uma noção de termostato. Você sabe o que eu estou falando? Aquele negócio de temperatura que sobe e desce, você define a temperatura em casa. Na minha casa, só toca no termostato eu e a minha esposa. Moleque não pode tocar naquilo ali. Por quê? Porque uns graus para cima ou para baixo, você pode gastar centenas de dólares no final do mês. Então você tem noção daquilo ali. Você precisa ensinar seu filho a ter noção daquilo ali. Tempo em chuveiro. Fizemos uma reforma lá em casa, coisa mais linda do mundo. Tivemos a ideia brilhante de pegar aquele chuveiro, sabe, de cachoeira. Depois eu fui perceber, 3 galões de água por minuto. Eu estou apavorado. Eu não sei o que fazer com essa molecada tomando banho 2 vezes por dia. Estou procurando soluções. Se alguém souber, me dê uma solução para isso aí. O adulto sabe lidar com falta de recursos, com problemas, com dificuldades. Por quê? Porque já passou por isso. O seu filho precisa passar por isso. Quando eu tinha 13 anos de idade, meus pais, nós fizemos a nossa primeira viagem e a única pela Europa.
Meu pai sempre falou de Europa a vida inteira e agora teve a oportunidade de ir. Nós sabíamos que o gasto daquilo ali, daquela viagem, ia nos endividar por 20 anos. Mas nessa época o pai já tinha 70 e poucos anos de idade, então ele estava pouco se importando com isso. Vamos de uma vez por todas. E fomos. Chegando lá, descemos do aeroporto, saímos do aeroporto, pegamos o carro. Na hora de sentar, a minha mãe me falou. Porque a minha mãe, eu não sei o que aconteceu com ela, mas Deus a abençoou com uma sabedoria absurda. Não é de livro, porque ela só tem a 8ª série. Se for de livro, é livro do Espírito e Profecia. Mas ela decidiu, eu vou sentar atrás com a tua irmã, teu pai vai dirigir e você vai ler os mapas. Na época não tinha celular. Isso era 1995. Os jovens aqui não tinham nascido. Você vai ler os mapas. Isso foi na Bélgica. Bruxelas. Mãe, eu nunca li mapa. Então, meu filho, você vai ter que aprender e rápido, porque a gente tem que sair desse estacionamento. Meu pai me ajudou a entender as principais ruas e a gente foi navegando. Não, para a direita. Não, pai, a rua é tal, a avenida tal. Comecei a entender que em azul são as avenidas grandes, em verde as menores. E a gente foi indo. Eles me ajudaram, mas só um pouquinho. Quem decidia para onde a gente tinha que ir era um moleque de 13 anos, eu. O que você acha que isso fez comigo? Não só autonomia para a minha própria vida, mas para liderar a família. Deu tudo certo? Não, é claro que não. Tem gente aqui, tem pais que tem tanto medo das coisas dar errado, que você não permite que os seus filhos liderem nada na sua família. Não faça isso. Seja louco o suficiente, como a minha mãe sempre foi louca. Estávamos na Itália. De lá fomos para a Eslovênia. E da Eslovênia tínhamos que ir para um país, acho que para a Alemanha. E eu falei, nós vamos por essa rua aqui, é para cá. Meu pai falou, você está vendo como o pôr do sol está ali? Não é por essa avenida, porque senão não vai dar errado. Coronel da Polícia Militar, uma ideia de navegação, falou, não, isso não vai dar certo. Não, pai, eu tenho certeza, nós vamos por aqui. Adivinha o que ele fez? Ele foi aonde eu falei para ir. De repente, dirigindo o nosso carrinho, a gente chamava a nossa família, a família Busca Pão. Porque a gente estava sempre com fome, não achava restaurante em lugar nenhum. E mesmo que achasse, não ia conseguir pagar do mesmo jeito. Então, família Busca Pão, chegando no carrinho, alugado, aquele carrinho bem pequeno europeu, sabe aquele bem pequenininho mesmo? E a minha irmã, Sarinha, né, que hoje é Sarinha, ela decidiu comprar um urso de pelúcia também desse tamanho. Então estava lá o urso de pelúcia no carro, atrapalhando todo mundo. Imagina a cena. E a gente dirigindo. Daqui a pouco, tanque de guerra do lado do carro e só soldado com um fuzil. Parou. Eu levei a gente para a Croácia, que estava em guerra. Meu pai adorou, ficou conversando lá com os militares, passando 40 minutos conversando. Aí pediram para a gente dar a volta, claro, né? E a gente voltou toda aquela rua e pegou a rua certa para ir depois. Moral da história. Você, quando dá autonomia para os seus filhos, você não ensina apenas que eles têm o direito e a capacidade de liderar, mas eles também têm o direito de serem perdoados quando eles erram, porque vão errar. Você também tem esse direito. Você erra tantas vezes com teu Pai Celestial, Ele te perdoa toda hora. Por que não estender esse direito aos seus filhos também? No final desse mesmo ano, meus pais vendem a casa no Brasil e me mandam estudar numa escola boarding school, numa internato na Inglaterra. Por quê? Porque eu tinha que aprender inglês. Ali se expande a minha autonomia. De repente eu tenho que aprender inglês, não falo nada de inglês e tenho que aprender sozinho. Tudo que eu achava que sabia, não sabia nada. Estudei inglês a vida inteira. Pedi o sal na mesa, ninguém me dava porque não entendia o que eu falava. Alguns de vocês sabem bem o que é isso, né? Você estudou, veio para cá e falou, eu já falo. Sou praticamente fluente. Ninguém entende nada do que você falava na época. Agora já está melhor. Dê aos seus filhos oportunidades de autonomia para desenvolver a sua própria fé. Mas nessa mesma viagem na Europa, nós fomos para os Alpes. E primeira vez nos Alpes, né? Aquela montoeira de várias montanhas, coisa mais linda do mundo. A gente foi ver quanto que era para subir.
naquele bondinho. Rapidamente meu pai percebeu que não tinha dinheiro suficiente. Tinha 3 estágios, do primeiro ao segundo, do segundo ao terceiro. 3 lugares, né? 2 bondinhos. Decidiu mandar minha mãe, eu e a minha irmã para o primeiro estágio, porque ele não ia ter dinheiro para ir, e como líder ele decidiu que ia honrar a família mais do que ele mesmo. No segundo andar, vamos dizer, 20 minutos de bondinho, aí você chega, né, navega, começa a andar lá, tem lojas e etc. Mas não dava para esquiar ainda nesse segundo. E eu queria muito esquiar, eu gostava de andar de roller no Brasil. Eu falei, eu quero esquiar, um sonho, esquiar. Sonho, tinha 3 semanas de sonho quando eu descobri que a gente passar por lá, né? Minha mãe decide, vamos alugar, só tem dinheiro para alugar o esqui, mas eu não vou conseguir subir para o próximo nível. Então você vai com a tua irmã para o próximo nível, que a minha irmã era de graça, e aí vocês esquiam lá e depois voltam. Você teria coragem de fazer isso? Eu vou te dizer, eu não teria. Especialmente porque eu me conhecia, né? Ela sabia o filho que tinha. Eu tenho um filho chamado Joshua, que é exatamente igual, louco, absolutamente louco. Chego nesse terceiro nível, esquio. O sol se desaparece e eu decido, vou pela última vez esquiar. Eu não percebi que todo o pessoal da equipe técnica que estava lá para cuidar, etc., tinha ido embora já. Estava eu sozinho, minha irmã ali, falei, eu vou descer mais uma vez, e daí a gente vai embora. Ela, tá bom. Você sabe que não deu certo, né? Você já percebeu pelo tom da história que vai ser um desespero. Eu desci, a equipe olímpica da Suíça tinha treinado ali naquele mesmo dia de manhã, e eu entrei na pista deles. Olhei as pedras lá embaixo e falei, eu vou morrer, agora acabou tudo. Fiz a única coisa que eu pensei, que foi me jogar na neve. Neve fresquinha naquela manhã, me joguei. Parei. Estava de camiseta e jeans. Que no verão, na Suíça, não tem problema nenhum esquiar assim, quando tem sol. Mas o sol já não estava lá. Comecei a sentir frio. Muito frio, agora molhado. Dava um passo, enterrava até aqui. Dava outro passo até aqui. E eu carregando os esquis e subi. O vento agora começou a bater, eu nem via mais direito a Sara, ela já não me via mais. Eu tinha 13, ela tinha 10, 11 anos de idade. Aí eu vi a morte. Literalmente falei, agora eu morro. Senhor, vou prometer tudo que eu consigo nesse momento. Naquele momento eu desenvolvi a fé. Por quê? Porque estava prestes a morrer. Consegui subir, abandonei os esquis. E finalmente, depois de mais de 1 hora, absolutamente congelando, imaginando a gangrena, eu consegui ser visto. Um pessoal veio, outros visitantes estavam lá, veio, me ajudou, levou até ali, conseguimos descer. E a Sara desesperada, ela que me viu naquela situação, que chamou os outros, né? Me salvou minha vida. Aí chegamos para o pessoal dos esquis, explicamos o que tinha acontecido, eles não ficaram nem um pouco felizes com o que tinha acontecido. Cheguei lá embaixo e contei para o meu pai. Reação do meu pai foi, da próxima vez você vai ter mais ou menos cuidado quando fazer essas coisas. Mais, pai, vai ter muito mais cuidado. Pode deixar, agora eu sou uma pessoa cuidadosa. O seu filho não vai desenvolver, você não vai desenvolver autonomia e não vai crescer até você se encontrar sem o papai e a mamãe ao seu lado. Deus está te chamando para ficar adulto. Chegou a hora de você crescer. Por último, essa passagem diz assim, eu vou ler de novo e aí até a última parte. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Deus está te chamando para viver uma vida de pureza. Jovens, existem várias indústrias que querem destruir a tua pureza. Indústrias de filmes, de entretenimento, indústria de jogos,
Indústrias. Satanás tem armado arapucas em todos os lugares para você. Mas Deus está te chamando para você ter uma vida de pureza. Essa pureza, ela é rara. Meninas, dependendo de como foi o teu crescimento, é fácil você se entregar para alguém para poder garantir o amor desse rapaz. Isso nunca dá certo. É fácil você perceber em algum momento que usando o seu corpo, vestindo cada vez menos roupas, você tem poder sobre os meninos. Porque a menina na adolescência, em algum momento, ela percebe que não importa quão forte e grande seja o rapaz, quando ela passa, ela tem poder sobre eles. Em algum momento as meninas percebem isso. E algumas continuam sendo puras e evitam isso. Outras absolutamente abraçam esse poder através do seu corpo. Esse não é o caminho da pureza. Não faça isso. Você vai destruir o teu futuro e o teu presente. Homens, evitem a pornografia como se a tua vida dependesse disso, porque ela depende. Em gerações anteriores, era muito difícil acessar a pornografia. Talvez uma revista, talvez uma fita VHS em algum lugar. Hoje está no celular, na tela do seu filho. E não pense que o filtro que você usa é suficiente. Se eles querem, eles dão um jeito. Cuidado, pais. Mas principalmente, cuidado, meninos. Essa pornografia que é tão fácil de acessar, ela vai destruir a sua vida. O chamado que Deus tem para você é que você seja puro. E o chamado que eu tenho para você, mandado pelo Espírito Santo, é que você cresça. Chegou a hora de você crescer. Existe aqui algum jovem, vamos dizer de até 25 anos, que quer fazer um compromisso com Deus, de crescer na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Eu quero pedir que você se levante, por favor. Tem algum jovem aqui que quer tomar essa decisão, esse compromisso com Deus, não comigo, mas com Deus, de crescer. Existe pelo menos um que quer fazer esse compromisso hoje? Existe. Amém. Mais alguns? Ótimo. Amém. Take your time. Eu quero pedir para você vir aqui na frente. Se você levantou, vem aqui na frente, por favor, eu quero orar com você. Pode vir. Tati, quer tocar uma música bem bonita para tocar no coração deles? Pronto, olha que coisa linda. Vem, pode vir. Agora eu quero fazer um chamado especial para os pais. Se você, mulher, mãe, quer fazer um compromisso com Deus, que você vai permitir que o seu filho e a sua filha enfrentem o mundo sob a proteção e o poder do Espírito Santo. E você quer orar por coragem para fazer isso. Mães, se você quer fazer esse compromisso, se levante, por favor. E agora para os pais. Existe algum pai, homem, aqui hoje, que quer fazer um compromisso de dizer não para os seus filhos, o suficiente para eles crescerem? Se você é um pai que quer fazer esse compromisso com Deus, de dizer não para que o seu filho e sua filha cresçam, levante-se, por favor. Jovens, contemplam os seus pais que fizeram esse compromisso por vocês. Mas esse crescimento, essa decisão de crescer, ela precisa ser de vocês.
Não adianta o papai e a mamãe querer impor isso em vocês. É vocês que precisam decidir assumir responsabilidade. Você que é homem, aprender a ganhar dinheiro, a trabalhar, a ser útil. Você que é mulher, de estudar, de entender, de aprender a educar. Também aprender a como liderar uma casa, que você vai ter um dia. Um dia vocês vão estar lá, ó, como esses pais. Vamos orar. Querido Deus, contempla esses pais e esses filhos. Pai querido, talvez essa semana foi difícil para algumas famílias, cheias de briga e desavenças. Talvez o inimigo ganhou espaço em muitas casas essa semana. Eu estou aqui para pedir que Tu perdoe todos os nossos pecados como pais e como filhos e restaura a Tua presença nos nossos lares. Eu quero pedir o Teu perdão e quero pedir a Tua paz e quero implorar hoje que Tu aceite esse compromisso que esses jovens estão fazendo no reino celestial. Querido Deus, eles querem crescer. Eles querem se tornar profundamente conhecedores da Tua palavra. Eles querem ser respeitados pelo procedimento que eles têm, pela fé, pelo amor, pela pureza. E esses pais que estão aqui se levantaram para fazer um compromisso contigo. As mães de ter coragem de entregar os seus filhos ao mundo, para que Tu possa usá-los para mudar o mundo, de acordo com Teu Filho Jesus Cristo. E os pais, homens que estão aqui, se levantaram e pedem coragem para dizer não a esses filhos, se isso vai trazer crescimento e vai trazer maturidade para eles. Querido Deus, nós Te amamos e pedimos que possamos refletir o Teu amor ao mundo. Que esses jovens adventistas se tornem Teus embaixadores e brilhem por Ti todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus, o nosso Rei. Amém. Muito obrigado, pastor, pela mensagem. Que Deus continue te abençoando e usando, viu? Nós temos um presente para vocês do Departamento Jovem. A gente está deixando ali na frente 2 cestinhos com o mini Jesus. E é como um simbolismo para você sempre lembrar de levar Jesus perto de você, para onde você for. Então, cada um de vocês, pedimos que pegue apenas um por pessoa. E vamos orar, vamos levantar e cantar mais uma vez para a gente poder se despedir. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito habite em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito em nós esteja para sempre, eternamente. Amém. Feliz sábado.